Olá, seja bem-vindo ao Conceitualize, o podcast dos cursos de Arquitetura e Design da Uninter. Eu sou a professora Cristiana, coordenadora do curso de Design e Animação, e quem está comigo hoje? O professor Paulo, nosso tutor do curso de Animação e Games aqui da Uninter, e o nosso convidado especial, o professor Renan, também da Escola de Educação. Seja bem-vindo. Obrigado. Estou me sentindo assim uma matrona, né, com os dois novinhos aqui do meu lado, né? Maravilha, perfeito, sei tudo, porque o tema de hoje é um tema que eu tenho certeza que esses dois dominam muito, que é arquétipos de personagens. Claro, né? O que eu sei de arquétipos e personagens? Quase nada. Até porque, estava me lembrando, só para contextualizar, eu sou uma leitora ávida, né? Lia muito. Era uma leitora ávida. Agora mudou um pouquinho. Lia muitos livros e eu tinha uma coleção emprestada do Júlio Verne. E eu li 4, 5, 6 livros dele, assim. E depois do segundo eu identifiquei, né, que todo livro do Júlio tinha o herói, o bonzão, que resolvia tudo. Tinha a mocinha em perigo, delicada, né? Também, Júlio Verne, estamos falando de 1880, 1890, né? Daí nós tínhamos o palhaço, que podia ser um professor, mas que podia ser qualquer coisa, mas tínhamos um palhaço, aquele que fazia confusão, que dava encrenca, que sempre saía do caminho, e tínhamos o professor, o que conhecia o assunto. Então, em cada livro de Júlio, cada um deles tinha pelo menos esses 4 personagens que se interagiam em diversas histórias. Agora eu fui descobrir que são arquétipos, né? Que são personagens que criam uma história, e o Júlio Verne já aplicava isso lá em 1870, 80, 90. O que mostra que o assunto não é novo, né? Mas que está sendo aplicado muito em games, animações, literatura até hoje. Muito bem, eu vou começar com o nosso convidado. Né? Me diga, como que é essa tua relação, você é professor de história. Isso. Como é essa tua relação de história com arquétipos e personagens? O que você está fazendo aqui? Sim. Bom, eu estou aqui porque eu fui convidado para começar, né? Isso é uma parte importante, né, do processo. Tá certo. E é muito importante você falar isso, da onde eu falo, né? Eu falo da história, porque isso vai ser importante para a nossa conversa aqui. E muito interessante, porque nós estamos aqui dialogando com áreas aparentemente muito diversas, muito diferentes, né? Inclusive estamos em escolas diferentes, né? Escola de educação, escola de comunicação, negócios e tal. Então a gente tem essas vivências, experiências, formações diferentes que vão nos moldar a forma que a gente enxerga o tema, né? E como eu enxergo o tema? Não só a partir da história, sim, mas também a partir da educação, porque hoje eu sou doutorando em educação, e estudo jogos em ensino de história, gamificação. Então essa é a minha relação com jogos, né? Uma relação, se eu decidir pesquisar, estudar jogos, gamificação também, significa que eu tenho uma relação pessoal com jogos, né? Eu adoro jogar, sempre gostei, analógicos, eletrônicos e tudo mais. E estudar essas questões é interessante, porque você passa a enxergar esses jogos de forma diferente. Então, assim, essa é a minha relação a partir da história, a partir da educação, com o mundo dos games, dos personagens, e como eu enxergo as questões a partir disso, né? E do que você, tanto na questão pessoal ou profissional, vamos misturar aqui, tá? Não se preocupe, pode trazer as suas experiências pessoais, acadêmicas, profissionais. O que você pode falar para quem está nos acompanhando, nos ouvindo, sobre brevemente, quando que veio essa ideia dos arquétipos? O que são arquétipos, né, personagens, e quando que isso começou? É interessante, né? Eu pesquisei um pouco mais para a gente vir aqui, né? E parece, né, que é uma teoria que vem do campo que não está aqui, que é o campo da psicologia, né? Se eu não me engano, eu trouxe uma colinha aqui, né? O Carl Jung. E aí, pessoal que conhece o autor, me desculpe que eu certamente pronunciei errado, né? Mas ele vem trabalhando com essa coisa dos arquétipos, dizendo uma coisa interessante que é estar no inconsciente coletivo. E a gente reconhece esses arquétipos porque são uma herança psicológica de várias gerações. Achei isso muito interessante, curioso, e, é claro, trago logo para o meu ponto de vista, né? Por que a gente reconhece isso, né? A gente reconhece essas questões porque a gente divide uma cultura mediada pela língua e tudo mais, e isso significa que
esses personagens, esses arquétipos, você citou alguns deles e tudo mais, eles fazem sentido para nós porque a gente está imerso em um meio, em uma cultura, em uma sociedade, né? Então, você começa a ver similaridades, você citou as suas referências, as minhas, da minha infância e juventude, são marcadamente O Senhor dos Anéis e Harry Potter, né? Cresci junto com o Harry Potter ali, os livros iam chegando, eu estava na mesma idade dele, né? E aí, vivendo nesses dois mundos, eu lembro dos fãs de cada um, às vezes falando, não, porque um é melhor que o outro, porque Harry Potter copiou seus anéis. Não copiou. Utiliza arquétipos, sim, a gente vai até, vou mostrar alguns aqui para vocês e tal. Utiliza, mas que estão ali. Então, quer dizer que o Dumbledore é igual ao Gandalf? Tá, mas e o Merlin antes, né? Né? Porque isso tá. Porém, a gente tá reconhecendo isso, a gente tá pensando nisso a partir dos nossos bens culturais, a partir da nossa vivência cultural, né? Talvez isso não faça sentido em outros tempos e espaços. Outras cidades, outros lugares não vão reconhecer o que a gente reconhece. Impressionante, professor Paulo. Estamos falando de semiótica, aquela disciplina que os nossos alunos amam, né? Que falando de semiótica, falando da comunicação, falando dessa identificação de comportamentos ou de conjunto de comportamentos que o arquétipo traz, né? Cada arquétipo é um conjunto de comportamentos, de ações, que são identificáveis perante uma cultura, em diversas culturas, daí no caso dos arquétipos da psicologia também não são só regionais, mas são mundiais. E nós estamos falando de semiótica de volta, né? Caímos, temos que fazer um podcast de semiótica daqui a pouco para explicar. Professor Paulo, diga para nós, como que é o teu contato também pessoal, né, com jogos, com animação e com os personagens? Tem algum que você gosta mais, ou aquele que você odiou? Como que é? Então tá, minha jornada é geralmente trabalhei em desenvolvimento de jogos e softwares, trabalhei como modelador 3D, a área de estudo também fui mais para esse lado de jogos, né, e trabalhando também com animação, tanto com freelance quanto com aula, né. Essa parte da semiótica e da psicologia que o professor Renan comentou é interessante porque tem uma coisa que eu estava conversando ontem, olha, com outro professor, o professor Rodrigo, em design de som, justamente sobre semiótica, né? Sobre o símbolo de algumas coisas não necessariamente são exatamente aquilo. O que eu quero dizer com isso? Tem um arquétipo do mago, tem um arquétipo do herói. Não necessariamente você vai sair na rua e vai encontrar as pessoas que são assim, desse jeito específico, né? Só que para a mídia que a gente consome é muito importante que a gente determine ele em regras. Até tem um livro, né, que é interessante, que eu posso mencionar depois, que é justamente assim, a gente estava comentando, no caso dele, era sobre o som, né? Que ele estava falando sobre produção de som para jogos e tudo mais, e ele estava comentando, né, que muitos sons são completamente diferentes da realidade, né? Por exemplo, ele está falando sobre aquele jogo Assassin's Creed, que tem aquelas espingardas antigas lá, e se eu não me engano, ou o sujeito usou para fazer o som da arma trinco de porta ou uma chave de roda, sabe? E não tem nada a ver com o som original do objeto, mas a gente entende, o símbolo daquele objeto, daquele som pra gente que consome é parecido com aquele, não com o original, né? Ou estamos sendo enganados, né? De repente a gente não tem comparação. A gente não tem tanto contato, né? E assim, essa questão da psicologia também tem muitos livros, tem um livro que eu gosto muito também, que a autora, ela trabalha a psicologia, esse lado dos arquétipos e a construção de design de personagens, né? E eu acho que o bacana mesmo, né? Que eu vou até combinar com o livro que eu comentei do Robert McKee, que é Stories, é que quando você cria um personagem, segundo o Robert McKee, você está fazendo um contrato com o leitor ou com o jogador. Você está falando assim, ó, esse personagem tem essa personalidade, ele funciona desse jeito. Não espere dele outro comportamento. Não espere outro comportamento. Isso que acontece muito, a gente está assistindo um filme, jogando um jogo, de repente algo não acontece, o personagem age de uma maneira que foi diferente do começo ali. Você entra no que a gente chama de vale da estranheza, né? A gente fica, por que ele está agindo assim, né?
A não ser que o autor venha com alguma justificativa que vale a pena ali. Um crescimento emocional, Isso. ou o interesse, o subterfúgio, né, que mascara aquela ação. Sim, o Robert McKee falou, se você não trouxer isso de volta, um motivo para acontecer aquela ruptura ali do arquétipo do personagem, você está fazendo uma quebra de contrato. Aí a pessoa, aliás, qual que é a contrapartida do contrato, né? Quase que eu esqueci de falar. É a suspensão de descrença. A partir daquele momento, o autor te falou assim, ó, no meu mundo os dragões são assim, as pessoas são assim, assim, assim. Aí, a partir do momento que você, digamos, subjetivamente aceitou o contrato, você vai dizer, a realidade desse mundo é essa, e eu não vou mais desacreditar nesse mundo. Esse mundo existe para mim agora. A partir do momento que alguém quebra esse arquétipo sem justificativa, você volta a desacreditar no mundo, né? É muito interessante. É legal, porque a gente fala aqui em arquétipos e personagens, mas esquecemos que nós representamos esses arquétipos. Os arquétipos, eles são representações de nós, né? Com certeza, em psicologia, eu sou um arquétipo, eu represento um perfil, o professor Paulo outro, o professor Renan outro. Nós representamos esses arquétipos de uma forma, às vezes, bem definida ou permeando 2, 3 arquétipos. Mas, normalmente, nos personagens, eles são bem definidos ou eles também têm os personagens de jogos, animação, também tem essa fluidez, assim, fluindo entre um arquétipo e outro? Como que vocês acham? Professor Renan? Eu imagino, assim, que depende da complexidade, né, da história que você está lidando. Eu acho que bons personagens podem ter mais de um arquétipo, né? Podem trazer diversas referências e tudo mais. E aqueles personagens mais quadradinhos e tal, às vezes... Unidimensionais. E aí, hoje em dia, eu acho, você, né, falou nos livros que você lia, olha, isso aí a gente sabe que é muito antigo e tal, e sim, né? Então, hoje em dia, às vezes o que era bem aceito, né, para o público em determinada época, hoje em dia já não tá legal, né? Isso é interessante também para a gente pensar que esses arquétipos, como eles são frutos de uma vivência cultural, psicológica, mas coletiva, eles também estão em constante modificação, né? Como a gente enxerga, o que a gente vê, o que é aceitável, o que a gente gosta, né, modifica. Então, exatamente, assim, um personagem unidimensional, hoje em dia, já não vai cair tão no gosto do público quanto talvez caísse lá no século XIX, ou início do século XX, dependendo da mídia ou da forma como você está se comunicando, né? Então, acho que depende e que isso se relaciona de forma muito profunda com as questões da sociedade em que ele está inserido, ou seja, as questões do tempo presente. Mesmo que, né, seja uma história falando de um passado, né? Sim. Então, se eu vou fazer um filme sobre Napoleão, aquilo que eu estou fazendo desse filme, ele está dialogando com as coisas que eu estou pensando hoje. E não com aquele momento. O compromisso dele, por mais que ele diga, não, a gente pesquisou e tudo mais, mas ele está trazendo... O público que vai consumir é o público de hoje. Então, algumas coisas que, sei lá, se você botar um historiador chato para ajudar, ele vai falar, não, mas isso daqui tá errado, chato, tá errado, não, tá errado. Detalhista. Aí vai ter uma hora que o diretor vai falar, tá, mas isso não vai vender, meu amigo, porque isso não faz sentido para o meu público. Isso não faz sentido para o meu público. E é interessante a gente pensar nisso, porque isso tem gerado diversas polêmicas também em relação às questões de diversidade. Porque as mídias, as novas histórias, as novas questões, jogos, séries, elas vão trazendo a diversidade para dentro, né? E isso por quê? São questões atuais e muitos dos que reagem a isso reagem com argumentos toscos, porque a gente não pode. Vou trazer de novo para o Senhor dos Anéis, para o mundo de Tolkien. A gente não pode ter um elfo negro porque está falando dos nórdicos ali. Amigo, estou falando de elfos. Elfos não existem, desculpa. Então, assim, se ele mantém a descrição do arquétipo ali, o que é um elfo? O elfo tem uma beleza, o elfo tem... eles são
habilidosos, eles têm uma magia. Mais né? orgulhosos. São orgulhosos. Se eu me lembro bem. Se eu trago isso para... Qual é a diferença que a cor da pele vai fazer? Nenhuma, né? Não vai fazer nenhuma. Mas aí o argumento de quem reage a isso, às vezes é um argumento que você tem que falar, não, gente, a gente não está falando da Inglaterra medieval. Eu lembro dessa discussão no caso da peça, uma peça do Harry Potter, não é? Que teve a Hermione negra. Também. Né? Nós temos alguns casos daquela série, que eu esqueci o nome agora, que fez muito sucesso, em que os personagens retrata a Inglaterra vitoriana e temos personagens negros, que agora esqueci o nome Bridgerton. Esse Bridgerton também tem essa questão. E nós temos agora saindo uma série na Disney, do Percy Jackson. Né? Eu li os livros com meu filho quando ele era pequeno, depois eu gostei da série, acabei acompanhando mais um tempo. E também os atores tem outras características, tem diversidade, trazem a diversidade, e já vem críticas, né? Então, quanto a isso, eu fico imaginando como nós, enquanto sociedade, ainda somos preconceituosos. Com certeza. Para entrar. É claro que a discussão aqui não é essa, mas é só para pontuar que todas essas situações, é importante a gente pontuar que tudo que vai contra que traz a diversidade é positivo e tudo que inibe a diversidade é negativo, porque somos uma sociedade diversa, né? Exato. Cada um de nós tem características diferentes. E devem ser respeitadas, apoiadas, incentivadas, enfim. E como os arquétipos trazem isso? E como as histórias estão trazendo isso? Como os jogos estão trazendo isso de uma forma que a população em geral, primeiro, ela pode em alguns momentos criticar a diversidade. Último Pequena Sereia, outra discussão que teve. Exato. Em algum momento critica essa diversidade daquele personagem que tem aquelas características, tem aquele arquétipo físico, né? Mas o emocional continua o mesmo, mas o físico que está sendo diverso, e ao mesmo tempo traz representatividade para grupos sociais que não se viam retratados nos jogos e jogos, animações e literaturas em geral. É uma discussão boa para o próximo podcast, porque eu adoro falar disso. Mas vamos voltar ao tema aqui dos nossos personagens. Quando a gente fala dos arquétipos e personagens, você falou em evolução, né? Da evolução do arquétipo da sociedade. Doutor Paulo, chega aqui, lembra de algum caso, alguma situação em que você percebeu que o jogo 1 tinha uma situação e no jogo 32 tinha outra, alguma coisa que um personagem mudou ao longo do tempo? De jogo ou animação? Tem vários casos, até dos mais simples, né? Eu esqueci de falar, eu sou fã de Dragon Ball. Sou bastante fã de Dragon Ball desde pequeno. E tem um personagem lá que é o Vegeta, que é justamente isso. Ele surgiu como um grande vilão na série, um cara desalmado, egoísta, e nos últimos episódios o cara tá preocupado com a família dele, os amigos, essas coisas assim. Então ele tem realmente uma mudança de arquétipo ali, uma construção ali que muda completamente, né? De um sujeito egoísta e rude, ele continua sendo... Tem aquele núcleo mal-humorado dele, né? Porque eu acho que se eles tirarem isso... Descaracteriza o personagem, mas ele tem outras motivações, assim, né? Interessante. E é legal quando acontece isso com personagens, né? Várias séries fazem. Lembrei de outra série até que o Breaking Bad, né? Todos os personagens passam por uma mudança. Eu acho que todos os personagens eles começam num ponto e ali é um pouco até triste, né? Porque o arquétipo vai mudando para algo muito mais deteriorado, né? Mas um personagem mais Me lembrou de outra série que é o Walking Dead, né? Porque eles estão em uma situação limite e os personagens vão se construindo naquela situação limite e tem mudanças impressionantes ali, né? Eu não vejo há um tempo, mas Carol, se eu não me engano, era uma esposa resiliente ali, que apanhava do marido e nas últimas submissa. E aí nas últimas episódios, assim, ela era mais sinistra, tirava, sabe, e tal. Então, e assim... Mas aí que tá,
fez sentido na história, né? Assim como nos exemplos que você disse, né? Foi construído. Ele não causa essas estranhezas porque há uma construção de personagem. Eu acho que, na verdade, boas histórias, seja elas, né, ainda mais os games hoje em dia que são, né, super produções, boas histórias, elas precisam disso, né? Elas precisam de uma evolução dos personagens. Às vezes, se o personagem continua também o mesmo, a história inteira, mesmo que foi bem construído no início, mas você uma história longa e ele não evolui, a gente historiador nem gosta dessa palavra evolui, mas ele não se transforma, ele não se molda com as experiências e tudo mais, você começa a estranhar também, parece que falta algo. E eu estava me lembrando de outros dois exemplos. Um que me chamou a atenção, por exemplo, foi o personagem Gamorra nos Vingadores, né? Porque ela, no próprio universo da Marvel, né? Ela vinha com uma estrutura, ela foi se modificando, ela morre, mas resgata uma Gamorra de outro tempo, que ainda está em outra vibe, vamos dizer assim. Então você percebe ali que um personagem foi se desenvolvendo, resgataram, claro, isso teve um objetivo narrativo, até para revitalizar a história, a franquia, enfim. Mas aí eles travam aquele desenvolvimento, trazem a mesma personagem que está num outro ponto e continuam para ver se ela vai ter ou não as mesmas atitudes. Né? O objetivo eu vejo, né? Será que esse personagem que veio de uma outra época vai ter as mesmas atitudes ou vai mudar? Será que o resultado final será o mesmo? Estamos fadados ao mesmo destino, independente do ponto que fomos pegos? E tem também o Loki, enfim, tem vários personagens que trabalham com isso. É bacana. É bacana porque eu fico pensando, né? Quem que pensa nisso tudo? Quem que faz tudo isso, professor Paulo? É o roteirista? O animador contribui? Quem que cria esse personagem? Como que isso vai do conceitual para o papel, para o desenho? É uma equipe, né? Bastante gente trabalhando, né? Acho que não é incomum, né, nesses projetos maiores ter equipe de roteiristas, essas coisas assim, né? Então, às vezes, eles vão construindo, eles vão analisando, né? Onde é que eles querem chegar com o personagem, né? Pode usar, muitas vezes eles usam do Joseph Campbell lá, a jornada do herói, né? Com suas variações ali, que ele vai passar por uma crise, depois ele vai evoluir para outra coisa, essas coisas assim, né? Eles fazem essa construção muito bem feita, às vezes não tão bem feita, com equipes mesmo, que é interessante a gente sempre pensar, né? Que quando a gente está falando de animação e games, ainda que a gente possa desenvolver muita coisa sozinho, é um trabalho muito coletivo, né? É um trabalho que dificilmente uma pessoa só faz, né? Eu digo dificilmente não por causa de capacidade técnica. Eu acho que não é impossível existir pessoas que consigam fazer todas as etapas de animação. Nossos alunos. Sim. Inclusive, estou aqui de olho no chat. Se alguém quiser comentar alguma coisa aí, pode mandar ver aí que depois a gente vê. Nossos alunos, eles conseguem fazer todas as etapas, mas não mais, né? Mas a questão é que numa produção, muito por causa do tempo, né? A complexidade. A complexidade é interessante que tenha uma equipe, né, para pensar nesses arquétipos, porque sempre que a gente vê assim, muito comum do aluno, né, pensar, não, eu sei todas essas etapas, eu consigo fazer, né? Só que pouca gente pensa, quando eu estiver fazendo essa etapa, eu não estarei fazendo a outra etapa. Então, provavelmente você vai ter que ir fazendo sozinho isso, né? Você vai ter que dosar o que você vai pôr mais empenho e o que você vai botar menos empenho, né? Então, esses personagens são muito mais interessantes justamente porque alguém fica específico, né? Trabalhando justamente o roteiro e como é que ele vai agir. E não envolve só o roteirista, né? A gente tá voltando para o arquétipo do personagem, até nessa parte que a gente comentou de semiótica também, a importância de o vestuário, o estilo do personagem contar a história dele, né? Lembrando do Senhor dos Anéis, né? O Gandalf, ele muda de vestuário de acordo com a narrativa. Eu esqueci, e de nome. Eu esqueci aquele rei lá que fica sendo... O Théoden. É o Théoden, né? Que tem aquele conselheiro dele que fica envenenando ele. É o Théoden. Isso, o Théoden, né? Ele muda completamente o visual dele. Ele todo decrépito, a ambientação, todo o cenário é escurecido.
E daí quando ele se liberta é um visual totalmente diferente, né? É muito importante, assim, que, como a professora comentou ali, quem que faz, né? Acho que é o conjunto, né? Porque começa assim no roteirista, o roteirista tem uma ideia, só que a parte da concepção a pessoa tem que ter, falar assim, olha, tá escrito isso aqui no roteiro, seria interessante que visualmente ele transmitisse isso, né? A não ser que, lógico, dá para quebrar regras, né? Às vezes, filme de terror faz muito isso, né? Pega um personagem que seja algum arquétipo ou estereótipo que você fala assim, não, esse não pode causar mal. E você olha, é aquilo que causa mal, né? Por exemplo, brinquedo, boneco assassino, criança que faz mal. Voltando pro Dragon Ball, que eu gosto, os piores vilões são os personagens que têm o visual mais infantilizado possível, né? Pra justamente quando ele faz uma maldade, você fala, meu Deus do céu, né? Esse personagem com feições tão infantis não pode fazer uma maldade dessa. Ou para suavizar a maldade. Tá, pode ser também, né? Mas eu diria que o contraste, né? De você ver o personagem assim, você não espera, você sempre tudo que ele faz parece que é muito superlativo, né? No caso do Dragon Ball, lá tem um personagem que é o Freeza, lá, que ele é todo infantilizado o visual dele também, e ele é o imperador do mal, e faz as maldades, e destrói planetas, e, nossa, é um horror, assim, e ele tem esse visual infantilizado, inclusive o protagonista tira sarro disso, né? E apanha um monte, né? Porque todo mundo tem, o herói tem que apanhar um monte, né? Senão não perde a graça. E você vê que faz parte da construção, né? Essa coisa da equipe também me lembrou de uma coisa interessante. É legal ouvir, porque o Paulo traz o retrato de dentro, né? E eu gosto, né, pra gente, pra história, uma coisa que é muito interessante dessas produções, que todas elas, sejam livros antigos de literatura, seja o último game lançado essa semana, são fontes históricas. O que isso significa? Significa que a gente consegue, a partir dessas produções, fazer uma análise usando os técnicos, métodos da nossa ciência, junto com outras ciências também, porque é sempre importante, tentar entender a sociedade que produziu aquilo. Então, o Júlio Verne vai me dizer um ponto de vista de um determinado grupo que dele, né, que ele faz parte e tudo mais. Uma mulher submissa, uma mulher dependente, quase não tem, a mulher nunca é heroína, nunca, não vou generalizar, mas nunca tem esse papel. E aí, se eu vou para o próprio Senhor dos Anéis e leio que os bárbaros do sul, com suas peles escuras e naturalmente maus, aí eu paro e falo, peraí, quem é o Tolkien escrevendo quando? A gente está falando do início do século XX, né, do meados do século XX. Então, que um cara inglês que nasceu, inclusive, na África do Sul. Então, peraí, então precisamos localizar. Isso me diz não só sobre ele, mas sobre aquele momento. Então, os arquétipos também são ótimas fontes históricas, porque eu consigo olhar e entender por que a Pequena Sereia foi feita daquela forma no ano em que foi feito e por que o filme da Pequena Sereia ela tá com essa construção de personagem visual, incluindo a sua cor da pele e tudo mais, no século XXI. Me diz sobre a sociedade. Então, analisar os arquétipos, para a gente, historiador, é muito interessante porque nos permite entender a sociedade que está construindo esse arquétipo. E, com certeza, aquele personagem daquele filme, daquele livro, daquela peça de teatro, tinha naquele momento a intenção de impactar aquele público. Exato. Então ele representava aquele público daquele momento, daquela época, como agora a Pequena Sereia, né, representa o público deste momento. E o que não significa, inclusive, que o público, por exemplo, falando da diversidade, o público diverso não lia também, ou não consumia essas produções, consumia, mas quem está produzindo não está produzindo para essas pessoas, ou não queria, ou tinha uma visão sobre essas pessoas, isso a sociedade muda, né? Nem sempre para melhor, mas algumas coisas são para melhor. Então, tem essa visão, essa construção. E o que eu pesquei da equipe é que uma das coisas que a gente analisa, por exemplo, que essa produção, qual é o peso dessa produção? Quantos estão produzindo isso? Quantos estão? É uma equipe de 20 pessoas que pensaram nesse personagem
ou nós temos uma equipe de 5 pessoas que tiveram que pensar em todos os personagens. Isso me faz lembrar, eu ouvi recentemente um podcast, o Nerdcast, falando sobre diferenças de games produzidos, que eles chamam de AAA, né? Os grandes games, para os indies, né? Os games alternativos e tudo mais. E é uma das grandes diferenças, além do dinheiro, é a equipe. Então, num jogo enorme, fantástico, assim, de editar, inclusive não necessariamente melhor, ele vai ter uma equipe gigantesca. E para pensar, inclusive, cada arquétipo, e aí um jogo pequeno, lançado, né, no submundo dos games, ele vai ter uma equipe muito menor, né? E é interessante pensar que, às vezes, a construção dos personagens ali nesse game indie e tal, às vezes é melhor, mais interessante do que aquele que... Caso de massificação. Exato. E por quê? Às vezes porque o próprio limite do investimento da grana, né, faz a gente não vai ser uma grande superprodução imagética. Então a gente precisa que seja uma grande narrativa. O que me faz lembrar, voltando ao tema diversidade, não era o tema, mas está caindo aí na mesa, que se você tem uma equipe, né, entre roteiristas e produtores de 5 pessoas cuidando de uma animação, se essas 5 não tiver diversidade nessas 5, é muito possível que o resultado não tenha diversidade. Porque eles vão, querendo ou não, roteiristas, animadores, produtores, vão também representar o que é do seu comum, o que é do seu universo, do seu meio. E se você tiver diversidade na própria equipe, a chance disso se traduzir no produto aumenta. Então, enquanto um autor está escrevendo um livro, falando de Júlio Verne, que tem uma experiência, que tem uma história, ele vai traduzir na sua produção a sua experiência dentro do seu contexto. Se fossem mais pessoas escrevendo, talvez os livros não teriam esses detalhes que hoje para nós são preconceituosos, mas que na época eram aceitáveis. E isso tem tudo a ver com arquétipos que a gente está construindo aqui. Não seria a diversidade, essa questão, ela não seria um outro tema. Sim, é um segundo. Poderia também ser, mas não seria, porque a construção dos arquétipos tem a ver também com aqueles que estão construindo, né? É claro, eles vão... Aí tem a tal da herança psicológica. Ok, concordo com tudo isso, mas... Lembrando que voltando ao que a gente falou lá no início, isso é construído no presente, né? Isso se molda no presente, esquecendo toda a construção histórica disso, a memória disso, o passado disso. Não se esquece, isso chega, né, até a gente, mas ele se molda no presente, né? A partir de heranças psicológicas, a partir de tudo isso, ok, mas ele está em constante transformação, e essa transformação acontece hoje, né? E o passado, ele funciona como fonte de inspiração e releitura, né? Perfeito. É fonte de inspiração e leitura. Paulo, tem alguma coisa interessante que você quer trazer no chat? O chat está bombando aqui. O professor Fabiano fez uns comentários interessantes que a gente estava comentando ali. Ele falou: é interessante notar que os arquétipos podem se refletir em características físicas e visuais dos personagens. Isso é explorado em algumas histórias, nas quais o feio é igual ao mal, mas com o desenrolar da história se revela algo diferente, como o Corcunda em Notre Dame, né? Aí, o patinho feio, sim. Outro elemento. Aí a Melina comentou aqui que jogos AAA costumam ter uma equipe de narrativa com 3 ou mais designers de narrativa. Jogo indie, no máximo, tem um designer de narrativa quando tem. Aí começou um debate aqui sobre diferentes aspectos, né? Entre um designer de narrativa e game writers, que não são a mesma profissão, né? E a Valentina falou que está achando muito interessante a conversa e gostaria que a gente falasse sobre os aspectos físicos dos vilões e dos personagens bons também. Nossa, né? Professor Fabiano. Oi, professor Fabiano. E a Valentina, Valéria? Valentina, tocaram num tema que seria a minha próxima pergunta, né? Excelente. Essa questão da representação, né, da imagem dos arquétipos, né? Nós temos as características psicológicas, comportamentais, mas isso tem que refletir no personagem, a menos que ele seja mascarado, a menos que ele esteja mascarando o seu interior, né, por vontade própria, pode, né? Ele tem um arquétipo e quer mascarar isso e modifica esse externo. Mas, tirando isso, existem algumas relações que, em algum momento,
podem até ser preconceituosas, se a gente for pensar. Por exemplo, o vilão é feio. O vilão ser feio é uma representação visual. Isso pode ser um preconceito? Acredito que sim. E mais do que o que é ser feio, né? Por exemplo, personagens obesos na Disney. Eles normalmente são os vilões, né? Por exemplo, a gente tá voltando a Pequena Sereia com frequência, né? É que tá na moda, né? Tá ali, né? Úrsula. Isso. A Úrsula, né? Você tem diversas... eu lembro de ter visto isso, citava outros personagens também, né? Mas sim, tem essa questão. O mal, ele às vezes é construído, normalmente construído para ser o sombrio, né? E o sombrio, tudo bem, mas quando às vezes, eles vão fazer o sombrio ligado ao feio também. Então, os orcs, né, do Senhor dos Anéis são deformados, e aí começa a ter essas construções que são digamos assim, é uma questão estereotipadas fáceis, né? Só que hoje em dia você consegue repensar isso mesmo, assim, será que é tão essencial que eu use um estereótipo de alguém teoricamente feio para esse personagem? Por quê? Porque isso eu acho muito interessante na discussão da cor da pele, de outras questões também ligadas a deficiências e tudo mais. A cor da pele, essa característica física dessa pessoa, ela é importante para a construção do personagem? No Pantera Negra, sim. Cara, de uma nação africana, a questão da africanidade, né, da negritude, são essenciais para a construção daquele personagem. Porque é um argumento clássico, né? Então por que não fazem Pantera Negra branco? Não faz porque, enfim... faz sentido para o personagem, isso é essencial. Agora, no Senhor dos Anéis, a série, aquele elfo ser negro ou não, isso faz diferença na construção daquele personagem? Nenhuma. A Hermione, a pele dela ser negra ou branca, eu sempre imaginei lendo a Hermione branca. Porque tá lá no Reino Unido, e porque me criei numa sociedade que também é racista. Só que quando me apresentam, então, uma Hermione negra, eu vou fazer, opa! E aí eu tenho que parar e pensar, peraí, mas isso é essencial? Isso mudou a personagem? Não isso, pelo menos. Tem outras... essa Criança Amaldiçoada é o nome da peça. Ela tem outras críticas, outros problemas, inclusive com quebra de arquétipos. Mas nenhum relacionado à questão da diversidade, dos negros, dos feios. Mas tem uma questão aqui interessante, a questão da obesidade, como nos vilões. Professor Paulo, me corrija se eu estiver errado. Eu lembro de uma aula, alguém dizendo que personagens redondos, né? Eles são trazem mais simpatia, são personagens que transmitem mais benevolência. Personagens quadrados, triangulares, são mais agressivos. Me corrija, até é verdade ou estou equivocando a história aqui? De certa forma, combina com psicologia da forma, né? Que a gente tem... aí também tem um aspecto que o professor comentou também, cultural, né? Que a gente vai sendo mostrado pra gente esses símbolos e a gente vai se adaptando com eles, né? Por que o circular tem esses personagens têm essa forma circular, geralmente... Não precisa ser gordo, magro, mas ele tem essa forma circular e ele tende a ser mais amigável. É porque a gente associa com o movimento, com alegria. O que vem na cabeça que é redondo? O smiling, aquele emoji, que ele é todo circular, todas as formas são circulares ali, né? Então você vê o Mickey, ele é todo formado por círculos, porque ele precisa transmitir essa simpatia, né? Então a gente vê isso, né? Ele não tem pontas, né? Ele não tem cantos vivos, né? É meio esquisito, mas a gente olha para a forma e a gente fala assim, aquela forma não pode me ferir, né? Engraçado, o Pato Donald é fofinho, mas ele é triangular, né? Ele é agressivo. Sim, exatamente. O triângulo ele já tem uma ponta, né? Ele já tem uma ponta, ele já pode, digamos, espetá-lo, né? Ele já tem essa situação e se a gente for, por exemplo, para o trânsito, a gente vai ver que as placas de alerta, elas são triangulares, então a gente já está sempre se mantendo em estado de alerta quando a gente vê algo triangular. E já os personagens que têm essa tendência mais quadrada,
um quadrado traz muita estabilidade, né? O que é sólido, o que fica fixo no chão, né? Então, quando você está construindo um personagem, se você tiver o arquétipo que traga esse aspecto, né, dentre esses três, você pode sim utilizar de forma prioritária, usar uma dessas formas geométricas básicas para fazer a composição dele, né? Mas estamos percebendo aqui que temos algumas quebras entre a relação do arquétipo com a forma, né? Então, como você falou do vilão do Dragon Ball, que é infantilizado, né? A forma dele, ele não é só infantilizado enquanto personalidade. A forma também é um pouco infantilizada, que torna-se mais redonda, né? O infantil é mais arredondado, né? Tende a ser quanto mais infantil, mais arredondado as formas. Então a gente já percebe aí também algumas quebras, né, desses paradigmas que nós aprendemos como um elemento importante da composição, da semiótica, voltamos à semiótica, né, dessas informações, mas que nós percebemos hoje produções aplicando isso de forma ao contrário, né? Mas é interessante, desculpa eu interromper, você falando, mas me parece, por exemplo, que nos exemplos que o professor Paulo trouxe pra gente, quando ele diz, por exemplo, do boneco, o boneco é fofinho, aí tem o Chuck, o vilão, ou a Annabelle, né? O vilão, ele, quando ele pega um arquétipo do bonzinho, que não sei o quê, e muitos filmes de terror e suspense fazem isso, e ele passa a ser o mal, né? Mas interessante, como isso confirma o arquétipo. Né? Porque eu estou usando esse arquétipo e a minha brincadeira é quebrar com ele. Né? Mas eu só quebro porque ele existe. Porque ele está ali, porque as pessoas, no inconsciente, as pessoas reconhecem que não pode ser, ou então que estranho, não sei o quê, mas esse estranhamento é justamente porque existe. Então ele se confirma a partir do momento que ele nega. É interessante essa história dos arquétipos. Eu lembrei uma situação familiar agora. Eu assistia muito filmes e séries com meu filho. E daí tinha um filme de suspense, um filme assim, daí tinha um personagem assim, o meu filho dizia assim, esse é o vilão, mãe. Por quê? Porque ele tá com muita cara de bonzinho e depois se confirmar, ele tá muito santinho, ele tá muito bonzinho, ele tá muito solidário. Ninguém é assim, ele é o vilão, mãe. E no final, ele era o personagem, o antagonista, não era um vilão, mas o antagonista. Então, era uma forma também de quebrar essa ideia de estar mascarado, né? Ele estava mascarado para atender aquela situação. Muito bem. Professor Paulo, alguma coisa quer comentar com a gente? Algo do chat? Alguma coisa aqui nesses nossos minutinhos finais sobre esse tema vasto? Dicas para os nossos alunos? Olha, o chat falou bastante coisa. Eu acho que dava para ficar a tarde inteira aqui conversando aqui, que o pessoal comentou várias coisas. Achei uma interessante aqui que eu vou perder quem falou, mas falou do caso, acho que foi o Thiago que falou, do caso do arquétipo princípio de Smurfette, que é só um personagem feminino para dizer que é uma mulher entre os homens ali, é só jogado ali, que também é muito ruim, né? Eu acho que, aproveito então para dar uma dica para os alunos, é a seguinte, né? É bom usar os arquétipos, mas, todavia, é bom você tomar cuidado para você não criar um estereótipo negativo, né? Pegar algum elemento que possa ser convertido em racismo, em misoginia, essas coisas assim. Aí, acho que você acaba não, né? Você acaba prejudicando, né, a criação, a construção do seu personagem. E como o professor mesmo comentou, é um caminho muito fácil, né? Eu acho que é interessante para os alunos estudarem os arquétipos e ver no que eles podem ajudar a contar uma história, né? Porque no final das contas, sendo animação ou jogos, né? O arquétipo está ali para ajudar a contar a história de um personagem, né? Não para segregar ele ou definir coisas ruins, né? Sobre personagens ali, que acho que a Valéria que perguntou sobre condição física de personagem, sim. Um personagem que eu acho interessante para mencionar, assim, que sofre fisicamente é o famoso Darth Vader, né, do Star Wars, né, que você vê que tem justificativa para ele ser todo ferido e torturado, meio que combina com a narrativa dele,
todo aquele sofrimento, e depois tem... Eu não vou dar spoiler, né? Eu acho que todo mundo já assistiu, mas eu não vou dar spoiler mais sobre Star Wars, então Star Wars não tem spoiler. Pode falar. A própria redenção, né? A própria redenção. Que é uma jornada do herói, né? O Darth Vader é a jornada do herói, né? No sentido da redenção pelo amor, né? Ele cai pelo amor e ele tem a redenção pelo amor. Pelo menos é como eu leio essa história. Obrigada, Paulo. Sou Renan. Paulo botou muito bem, introduziu muito bem o que eu queria falar mesmo para encerrar. Né? Acho muito importante tudo isso que ele falou e eu complemento, né, a partir da minha área também. Gente, quando vocês constroem uma história e seus personagens, né, e aí falando com o nosso público aqui e com um público que vai fazer isso, né, muitas vezes, vocês não estão inventando algo que está fora da sociedade, que vive no espaço, pairando. Não, mas eu estou escrevendo uma fantasia medieval no mundo de não sei o quê. Legal, eu adoro escrever fantasia medieval, eu adoro fantasia medieval. Mas eu preciso compreender que isso está dialogando com o seu mundo hoje. Não, mas eu quero ter fidelidade com o mundo medieval. Excelente, acho importantíssimo, faça isso, acho essencial. Mas você está fazendo isso a partir dos seus parâmetros, da sua experiência, da sua convivência com o mundo hoje. E você está dialogando com o mundo hoje. Então, você não comece a justificar preconceitos, discriminação, racismo, machismo, porque naquela época era assim. Amigo, não é bem assim. Você pode descrever um personagem dessa forma, você pode botar um personagem, por exemplo, sendo machista, mas colocar isso como uma forma negativa. Porque talvez em outras épocas fossem mais machistas, mas sempre onde houve determinado tipo de opressão, sempre houve resistência. Por mais mínima que fosse, sempre houve. Então, são escolhas, e as suas escolhas estão falando sobre você hoje. Não importa se sua história se passa num futuro daqui a 2000 anos. Gente, quem não reconhece que Star Wars está falando da nossa sociedade, precisa rever o que está dos seus estudos e rever o que você está assistindo. Porque todas essas histórias, todos esses personagens, todos esses arquétipos estão dialogando com a época em que eles foram feitos e mais, com a época, como são histórias que permanecem, estão dialogando constantemente com as épocas, com a época que nós estamos. Né? Isso precisa ser pensado. Quando forem produzir, lembrem, vocês estão inseridos em sociedade. Né? Isso é importante. E temos um outro assunto aqui, só para finalizar, nem vou aumentar, a própria questão de que a história nos chega por uma visão de terceiros, né? Quem garante que aquele fato histórico, que aquela situação era o comum, se de repente eu tenho poucas fontes, poucas referências, né? Ainda tem toda uma análise. Até que ponto o machismo era aceito na época feudal ou já era combatido, mas isso não foi relatado. Inclusive eu dou uma dica importante, né? Se forem fazer alguma coisa histórica, por favor, procurem historiadores, sabe? Leiam historiadores. A gente realmente não tem como... Ninguém foi para o passado, né? Não inventaram a máquina do tempo. Fica aqui nosso repúdio para o pessoal da física, que ainda não inventou a máquina do tempo, isso é importante, né? Mas enquanto eles não inventaram, ninguém foi. Só que esses vestígios que chegam até a gente, quem consegue analisar com técnica, método, são os historiadores e o pessoal das ciências humanas e tudo mais, que tem arcabouço teórico científico para isso. Então eles estão fazendo essa análise, inclusive compreendendo que se um texto está falando lá que a mulher tem que fazer tal coisa, falando, mas quem é que está falando, por que está falando, e consegue ler nas entrelinhas algumas questões. Então, procurem. Né? Assim como um historiador se resolver, eu produzo jogos ali para a sala de aula e tudo mais. Eu tento ir em quem produz, em quem estuda jogos, em quem faz isso a sua ciência também, para entender como você faz isso. Então façam o caminho contrário também. Não fiquem nos achismos, né? Ou na pseudo-história. Não fiquem... Vou usar esse termo assim, na pseudo-história, porque ela pode ser um conjunto de achismos ou um conjunto de fatos com poucas fontes ou fontes não confiáveis, sem a perfeita análise. Muito bem, pessoal, o papo está muito bom. Eu adoraria continuar conversando com vocês. 2 temas que eu adoro, história, semiótica, psicologia, arquétipos, desenho. Mas, enfim, nosso tempo acabou.
Podemos pensar para o ano que vem mais conversas, trazendo isso à tona. Trago aqui, ponto aqui que a professora Elisa, coordenadora de games, ia estar conosco, mas está acontecendo um problema, não pôde estar. Elisa está me devendo essa, tá? Mas, de qualquer maneira, agradeço todos que participaram pelo chat, todos que acompanharam, e que possamos nos encontrar no próximo Conceitualize. Até mais.